Sejam bem-vindos ao Meu Querer Me Move. Graças a Deus, estamos aqui mais um dia, mais uma manhã para celebrar a nossa vida, nossa semana, nossa saúde. Sextou, é isso aí, uma semana abençoada. E claro, nós vamos fechar com chave de ouro. Nós que estamos aqui de segunda a sexta, às 7 da manhã, para levar aquela palavra para você alguns exemplos sobre como nós agirmos nas nossas empresas, como nós prosperarmos e como nós não nos desvincularmos da palavra de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, essa é a nossa missão aqui e eu espero de coração que tenha ajudado você de alguma maneira, que toque no seu coração, que traga luz e entendimento para algumas coisas que nós não temos. E eu acho que nós, enquanto seres humanos, nós temos a obrigação de fazer o nosso melhor, de contribuir, porque muitas vezes também nós, na condição de humanos que somos, deixamos de ver coisas simples, alguns detalhes que para umas pessoas parecem muito óbvias e para outros não fazem muito sentido. Portanto, meu irmão, minha irmã, é um prazer imensurável estar aqui com vocês mais uma manhã, começar essa sexta-feira para a gente fechar a semana com chave de ouro e falar um pouco mais sobre Deus, um pouco mais sobre aquilo que vai fazer com que nós possamos prosperar no nosso dia a dia. A nossa live de hoje, ela é para empresários, ela é para pais de família, mães de família, ela é para pessoas que têm sangue na veia, é para pessoas que admitem que precisam ser humildes. O tema que nós vamos falar hoje são os espinhos na carne, os espinhos da carne. Lá, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele fala sobre um tal dos espinhos na carne. Para a gente poder contextualizar, para a gente poder entender melhor, é claro, a gente precisa analisar um pouco sobre essa questão, sobre os espinhos da carne. O que seriam os espinhos da carne? Por que Paulo queixava-se dos espinhos da carne? O que foi, na verdade, isso? São reflexões que são passivas até hoje de interpretações. Existem estudiosos que usam algumas situações, algumas evidências que levam a crer em uma verdade, alguns pensam em outro. Mas a grande verdade de tudo é que este texto ele pode ser adaptado, contextualizado nos nossos dias de hoje e pode sim ter sido o real, o verdadeiro sentido da queixa de Paulo sobre os espinhos da carne. Então, para a gente começar a falar sobre isso, nada melhor do que nós lermos essa passagem e aí também nós podemos ter as nossas próprias conclusões. A passagem que fala sobre os espinhos na carne está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, já no versículo 7. Mas para que eu não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento, mas Ele respondeu: a minha graça te basta. Pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Nós estamos falando de um apóstolo, nós estamos falando de uma pessoa que
recebeu muitas incumbências, né? Nós estamos falando de uma pessoa extremamente importante, importante inclusive para o povo de Coríntios. Era uma autoridade religiosa. E que reclamava de um espinho na carne. Se a gente fosse pensar, quando ele fala assim, para que eu não ficasse orgulhoso demais das coisas maravilhosas que vi. Você já deve ter ouço falar sobre os espinhos da carne, e hoje a gente está fechando a semana aqui, analisando e contextualizando também nos dias de hoje a passagem de Paulo lá quando ele fala na segunda carta aos Coríntios, né? Então Paulo era uma pessoa muito importante para os coríntios. Ele era uma pessoa de referência. E por que será que haveria de ter espinhos na carne? O que seriam esses espinhos na carne? Os espinhos na carne dos dias de hoje, nós podemos associar às nossas fraquezas, aos nossos vícios, aos nossos prazeres, os prazeres da carne, né, muitas vezes falando, e que são as tentações, as provações que nós recebemos todos os dias da nossa vida. Paulo fala nessa passagem, para que eu não fique orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Então, meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós estamos muito bem, nós estamos aí num relacionamento muito próximo com Deus, nós estamos tendo uma vida próspera. E aí o que acontece? A gente está sujeito à soberba, a gente está exposto a um orgulho que muitas vezes é injustificável, porque tudo que nós temos é de Deus, toda a glória, toda a honra. E o que nós somos, o que nós temos, se não for diante dessa graça que Deus nos proporciona todos os dias. E aí acontece que, quando Paulo fala sobre isso, ele está transmitindo para a gente essa mensagem de que a gente pode muito bem receber muitas bênçãos na vida e de repente a gente jogar tudo para o alto por causa de uma vaidade, por causa de uma soberba, por causa de um orgulho desenfreado, por causa de ceder a estes prazeres da carne. E olha quantos são os espinhos da carne do homem contemporâneo. E quando ele fala ali nessa carta que este espinho era como se fosse um mensageiro do Satanás, e olha, gente, como faz sentido, porque se você imagina só, hoje, se você for analisar, nós temos situações muito evidentes de que o inimigo, ele atenta quem está mais perto de Deus. Essa é uma verdade. Então, assim, você acha que um ministro da igreja, que o pastor não é tentado todos os dias? Você acha que o dia a dia, o cotidiano de uma pessoa que tem poder é fácil? Você acha que essas pessoas não sofrem assédio todos os dias? Mas esse assédio não é o espinho. Sabe o que é o espinho? O espinho é o desejo de ceder. Aliás, o espinho em si é aquele demônio que está te incomodando para ceder, para você sucumbir ao teu chamado muitas vezes. Então, quando a gente fala sobre os espinhos da carne, a gente está aí com uma situação passiva de interpretação. Mas a mensagem é muito clara, que essas vaidades, esses espinhos da carne, eles nos atentam todos os dias. E para a gente contextualizar e para falar um pouquinho mais sobre os espinhos na carne, a parábola do semeador, e eu acho que é muito interessante a gente contextualizar aqui, que fala assim, por isso eu vou ler só essa parte aqui. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Nota que mais uma vez Deus está falando de espinhos, através da palavra. E aí,
O que seriam esses espinhos segundo a parábola do semeador? Então lá em Lucas, né, agora já não estamos mais em Mateus, vamos para Lucas. No capítulo 8, no versículo 14, tem a explicação, que fala assim: as sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, as preocupações, as fraquezas, os prazeres dessa vida aumentam e sufocam essas pessoas. Você consegue entender como é mais fácil, ou aliás, como torna um pouquinho mais claro o que são esses espinhos? Os espinhos da carne de Paulo também são espinhos em outras passagens, que são esses prazeres que nós muitas vezes, a gente se expõe. Então, para você que é pai, para você que é o homem da casa, para você que é o herói de dentro de casa, muitas vezes vão acontecer situações onde esses prazeres vão te assediar. Onde esses prazeres vão mexer com o teu orgulho, vão mexer com o seu coração. E aonde que estão esses prazeres? Esses prazeres podem estar num vício da bebida. Quantos homens honrados, dignos, homens de Deus, cedem a essa fraqueza que é o vício? E muitas vezes caem nessa cilada de que eu vou na igreja, eu faço tudo certinho, eu sigo o ensinamento de Deus. E aí vem essa parte do orgulho, vem essa parte dessa vaidade. Só porque eu vou na igreja quer dizer que eu posso beber todos os dias, que eu posso fazer o que eu quiser, eu não saio de casa, eu só bebo em casa, eu só bebo com amigos. Os prazeres da carne, eles podem te atacar veemente, com força, com sagacidade na sua aparência física, nos seus bens. Como assim, Everton? Sim. Pode ser que o inimigo atente sua fraqueza no momento em que você não esteja tão bem com a sua esposa. E aí chega um elogio, vai de cara, dando porradas, bofetadas, que Paulo fala aqui na carta. E fala que você está bonito, e fala coisas boas a seu respeito. Cilada, né? Cilada. Ou a sua condição financeira, o assédio que vem, você pensa que talvez é porque você é um cara muito bonito, muito interessante, é um cara envolvente, e de repente a pessoa está disposta a tudo para te convencer disso, quando na verdade o que eles querem são as coisas que você alcançou. E essa maldade, ela vai em pessoas que não têm família. Ela vai em pessoas que não têm negócios, que não têm empresas, que não têm dinheiro. Então esses espinhos na carne, eles fazem com que Paulo entenda todos os dias o quanto ele é falho, o quanto ele precisa se recompor, que na fraqueza dele é que Jesus toca no coração dele, mostrando para ele que ele tem essa necessidade. E que sim, é um ser humano passivo de falhas. E quando ele fala assim, orei 3 vezes ao Senhor, ele está dizendo para Deus assim: Deus, eu já entendi isso, por favor, tira de mim esse espinho. E o que Deus fala para ele? A minha graça te basta. Ou seja, renova a sua bênção, renova a sua graça, renova as suas orações, restaura, renova a sua fé todos os dias, porque o espinho, ele existe. Então,
Jesus diz para Paulo assim: o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em gabar-me das minhas fraquezas para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Meu irmão, minha irmã, para você, hoje eu falei, é claro, com os homens, mas assim, a vaidade, a soberba, o orgulho, as nossas fraquezas, os nossos vícios, prazeres, eles não escolhem pessoas, eles não distinguem sexo. Especialmente os prazeres que são muitas vezes, quando a gente fala os prazeres da carne, são os prazeres sexuais. E isso sim é uma coisa que afeta o ser humano de uma força desproporcional. Então, esse relacionamento que nós precisamos ter todos os dias com Deus é ter humildade para entender que nós ainda não chegamos à santidade. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas nós não somos Deus. Nós estamos passivos às tentações. E como está hoje a espiritualidade, como está o nosso preparo hoje para suportar, para a gente suportar as provações? Como que está isso? Será que esses espinhos na carne, eles são mais fortes ou mais fracos do que você? Será que você consegue tranquilamente sobrepor os seus desejos carnais? Será que a tua religiosidade, a tua espiritualidade, o teu relacionamento com Deus, ele está tão forte que você consegue suportar os prazeres sexuais, os prazeres da vaidade, do assédio? Lembrando que quando eu falo de assédio, não estou falando só de assédio sexual, mas assédio como um todo. Será que você hoje está com o teu relacionamento tão firme que você consegue suportar os vícios? Então, na passagem de hoje, era isso que eu queria trazer para vocês aqui, para a gente contextualizar para o nosso dia a dia, os prazeres da carne. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele queixa-se dos espinhos da carne. E quando você olha lá, essa carta, ó, pra você ter uma ideia, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela foi escrita, eu não vou dizer exatamente agora, mas assim, 50, 60 anos depois de Cristo. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão, minha irmã? Que isso já tem mais de 2000 anos, ou aproximadamente 2000 anos. E se você for analisar, olha como isso está tão novo, como isso está tão presente no nosso dia a dia, porque se você tem uma proximidade com Deus, você sabe que eu estou falando é verdade, você sabe que este assédio dos prazeres existe, esse desejo de você não precisar provar nada para ninguém, esse desejo de você ser importante. E olha, por que mais importante do que era o Paulo, e que também sofreu com os espinhos da carne. E levava bufetada todos os dias. E essas bufetadas, meu irmão, minha irmã, está para você. Para você que é empresário, para você que é pai de família. Essas bufetadas, elas estão quando você olha para a grama do vizinho. Por que você acha, de repente, que a grama do vizinho está mais verde? Para você que se queixa do seu marido, que muitas vezes não está do jeito que você gostaria que tivesse, cuidado. Vamos dar glórias a Deus. Vamos dar a honra a quem é de fato o dono da honra, dono da glória. Você sabe por quê? Porque Deus diz para você assim, a minha graça te basta. E muitas vezes o que está acontecendo é uma brecha,
É uma porta de abertura para que este espinho rasgue a sua carne. Então, agora nós estamos aqui finalizando a nossa semana, chegamos em sexta-feira e vem aí um final de semana muito abençoado na vida de cada um de vocês e vão vir sim as tentações, vão vir as provações, vão vir o assédio, contra a sua dignidade, assédio contra a sua honra. Quem de nós, quem de vocês nunca se viu diante de uma situação aonde que se você fizesse poderia comprometer a sua honra, se você cedesse comprometeria a sua dignidade? Esses são os espinhos da carne. Essa reflexão que eu venho trazer hoje é para que nós tenhamos dias aonde, mesmo diante das provações, nós possamos suportar, superar e entender que é na nossa pequenez que Jesus Cristo se fortalece, que Ele cresça e eu diminua, não é essa a passagem? Que a Deus toda a honra e toda a glória. E que quando a gente dobra o nosso joelho para Deus, nós recebemos as bênçãos de Deus. Nós recebemos a promessa que Deus tem na nossa vida. Mas nós incomodamos muita gente. Não pense que as pessoas desejam que você seja um homem muito bem sucedido, próspero. Não pense que o fato de você ter recebido as bênçãos de Deus, você se torna melhor do que outro. Não ceda essas vaidades. Se você for pegar ali na carta de Paulo aos Coríntios, você vai perceber que ele começa falando em terceira pessoa. E eu vou falar de uma pessoa que eu conheci. E isso é algo que ele entende que também talvez seria uma vaidade. E que seria passível de interpretações do povo de Coríntios. Então, meu irmão, minha irmã, eu desejo para você, do fundo do meu coração, que essas palavras tenham feito algum sentido na sua vida e que, diante das provações que vêm no dia a dia, que as provações que você vai receber e tem recebido, que você se fortaleça em Jesus Cristo, se fortaleça em Deus, se fortaleça na verdade e tenha, sim, muita resiliência, muita espiritualidade, que você fortaleça a tua fé, renove a tua fé todos os dias, que você se relacione com Deus, tanto a ponto de você estar blindado diante dos desejos da carne, dos prazeres da carne, dos vícios, dos espinhos da carne. Que você seja, assim, um vencedor, que você supere. De repente, essa palavra pode não estar fazendo muito sentido para você, mas pode ter muitas pessoas ao seu redor que estão sofrendo por isso. E você pode ajudar essa pessoa transmitindo essa mensagem, compartilhando, explicando para essa pessoa aquilo que você entende sobre os espinhos da carne e por que há esses espinhos da carne. Para que a gente consiga também tornar o nosso dia um dia melhor. E isso vai acontecer quando a gente compartilha as bênçãos com as outras pessoas. Por isso eu desejo para você um ótimo dia, um ótimo final de semana. Que Deus te guarde, que Deus te proteja. Que os espinhos da carne não sejam tão fortes quanto a tua fé. E que quando você for atacado, você tenha a humildade para entender que você tem um Deus muito grande. E que você superou graças a Ele. E que você vive por Ele. E que tuas bênçãos do teu dia a dia, elas vêm de Deus. Ótimo final de semana para você, gente. Fique com Deus. Até segunda-feira, com a graça de Deus. Eu espero encontrar vocês aqui. E, claro, que vocês compartilhem também essa live, outras, e a live de segunda-feira, que a gente possa alcançar mais pessoas. E para dar sentido nesse trabalho, dar sentido nessa missão
que é chegar até o coração das pessoas e tornar o nosso dia um dia melhor. Fiquem com Deus. Até segunda-feira.